Júlio Costa, escritor, e nesta série estamos falando um pouco sobre livros, livreiros, leitores, fatos que de alguma forma contribuíram aí com essa história de 40 anos de literatura, desde a publicação do Mágico Desinventor em 1981. Algo que eu tenho sempre comentado com jovens escritores ou pessoas que têm algum talento para escrever, alguma facilidade e produziram ali algum texto, e essas pessoas naturalmente querem saber a opinião de alguém sobre o que elas estão produzindo. Isso é natural e é necessário, mas eu vou dizer que quanto mais jovem a pessoa, maior a expectativa dela com relação àquilo que produziu. E eu tenho sempre dito que o elogio não faz bem ao escritor. As pessoas podem achar isso estranho, falam, puxa, não é com elogio que a gente se anima e se empolga e vai. Mas para a literatura, o que faz bem é ser forjado. Ser forjado é receber as marteladas no sentido de moldá-lo como escritor, como poeta, escritora, poeta. E o elogio nem sempre se presta a isso. O elogio às vezes é aquela coisa do amigo que vem, bate, olha, parabéns, gostei. Às vezes essa pessoa não tem competência para fazer julgamento de qualidade de texto. Então eu vou falar um pouco sobre essa questão de ser forjado, ser batido até ser transformado, até você descobrir qual é o teu formato como escritor. Sempre que conversamos a respeito da formação de um escritor, evidentemente nós vamos falar também sobre a formação dele como leitor. Não existe escritor que não seja leitor. E se existe algum por aí, ele deve ser uma porcaria. Não há como uma pessoa dominar as técnicas do texto, seja em poesia, seja na dramaturgia, seja na ficção, sem ser um leitor, ter se formado como leitor. E eu já disse que eu cresci dentro de uma biblioteca. Os anos se passaram e eu carregava livro para baixo e para cima sempre que meus pais se mudavam de um lugar para outro. Já falei até que a personagem, a fada enfadada, que ela tem alergia pelo livro onde ela mora, e ela espirra e sai do livro. Esse personagem eu me baseei na minha própria alergia, né? Eu carreguei muito livro empoeirado na minha vida. Mas eu fui um leitor, um ávido leitor na minha infância, e fui um ávido leitor na minha adolescência. Então eu consumi muito texto. Quando eu comecei a produzir, a linguagem dos outros escritores, essa linguagem me encantava, ela me dava um direcionamento. Um segundo fator na minha formação, quer dizer, eu cresci dentro de uma biblioteca, um fator. O segundo é que tinha dentro de casa, então, um ávido leitor. E o meu pai, ele foi não só um autodidata, mas também ele foi professor de linguística e de teoria da literatura. Então ele era um ávido leitor e tinha uma visão crítica e tinha conhecimento para isso. A grande questão é que eu não conversava com ele. Era um problema. Eu não tinha
esse relacionamento muito próximo dele. Havia alguma coisa que nos separava. Então, eu tinha uma grande dificuldade. Alguns dos meus amigos diziam: puxa vida, você deve ser fácil, você tem lá na tua casa isso, você tem um professor lá dentro, é isso. Mas não, eu não tinha isso. Então, quando nós fomos convidados, eu digo nós, eu, Antônio Barreto e outros rapazes assim que tinham para escrever, então nós começamos a trocar informações sobre leituras. Então, esse fator é um fator muito importante para quem escreve, é a troca de informações, é uma ambiência com iguais, com quem também está começando, está experimentando, e isso foi muito rico na minha vida, porque estavam lá Alexandre Marino, hoje um grande poeta, jornalista que vive em Brasília, estava lá o Antônio Barreto, que é um dos grandes poetas de Minas Gerais, e então era muito bom esse ambiente. Esse grupo passou a frequentar a minha casa naquelas famosas festinhas de final de semana, porque Passos na década de 1970, meu amigo, Passos não tinha nada, hoje já tem tão pouca coisa. E esse grupo descobriu a biblioteca da minha casa e passou a festinha. Era curiosa, porque tinha um grupo que ficava lá fora dançando e tal, daí um pouco sumia um outro, ia ver, estava na biblioteca conversando com o professor, né, com o meu pai. E essa proximidade deles com o meu pai é que acabou me dando um pouco de espaço para chegar também. Porque veja que curioso como eu sempre fazia com os meus textos que eu gostaria que ele lesse. Como eu não tinha liberdade, eu escrevia ali um conto, eu datilografava e tal, e eu colocava sobre a mesa da escrivaninha dele, não dizia nada. Eu ia lá, falava para minha mãe: olha, eu fiz um texto, coloquei lá em cima da escrivaninha, pede para o meu pai ler. Depois de algum tempo, aquele texto sumia dali, ela vinha, me avisava: ó, teu pai mandou avisar que o teu texto está lá, ele já leu. E eu ia lá, pegava aquele texto, estava rabiscado, anotado, cortado, e estava lá: não, isso aqui está ruim, não, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o que, papapá. E eu então me acostumei com essa visão mais crítica e mais competente, né? Porque era muito competente, era um professor de literatura, teoria da literatura e de linguística, um grande leitor, né? Que batia. Não era assim: ora, parabéns pelo texto. Tinha isso, né? E como eu contei para vocês, quando eu escrevi O Mágico Desinventor, em 1979 eu produzi esse texto. Eu nunca tinha escrito livro destinado a crianças, a jovens, nada. Eu era um contista. Então, eu peguei esse texto, mandei para o concurso da União Brasileira de Escritor, da União Brasileira de Escritores, a UBE, no Rio de Janeiro. Era um grande concurso naquela época. E recebi de forma extraordinária, porque isso não é comum, de volta o meu original, assinado pela grande Stella Leonardo.
tinha na capa as razões lá, os elogios e a empolgação dela com o texto, que inclusive foram utilizados na orelha da primeira edição, ou das primeiras edições. Mas internamente, todas aquelas anotações: não, isso não, não é assim, não, isso aqui está ruim, podia ser dessa forma, melhora isso, enxuga e tal. E eu recebi aquilo com muita tranquilidade. A crítica embasada, a crítica de quem conhece. Não tome isso como um tapa na cara, como uma forma de não gostou, eu não sou ninguém, vou morrer. Nada disso. Nada disso. É essa crítica que vai lhe fazer bem. Tá? Então eu peguei aquilo, eu já estava acostumado. Ótimo! Agora eu sei um caminho, agora eu tenho um direcionamento, agora eu sei como se faz, agora alguém acendeu a luz lá, se eu vou por esse caminho eu sei o que fazer. Então foi muito importante essa crítica. A crítica é construtiva, a crítica que te mostra caminhos, tá certo? Elogio não te ajuda em nada. Se você pretende escrever, fuja de elogios, fuja de esquemas que te dão glória. Escritor não nasceu para ser glorificado, muito menos em vida, tá certo? Então a gente tem que ficar papapá, isso vá lá, escreva o teu texto. Terceira coisa importante: submeta-se à opinião de quem não te conhece. Então é para isso que servem os concursos de literatura, os prêmios de literatura para livros inéditos, para contos inéditos, para poemas. Inscreva-se. Eu dei essa opinião, né, esse direcionamento para um amigo que escrevia lá as coisas dele, e eu falava: olha, José Reis Santos, manda tuas coisas para concurso, experimente, porque tem uma coisa a respeito dos concursos: se você ganha, é muito importante, porque você vai saber que entre 200, entre 300, entre 500, entre 1000, você foi um escolhido, você foi selecionado, você foi visto, você foi apreciado. E isso é importante, sempre importante. E se você não ganhar, não tem importância nenhuma, tá certo? Você simplesmente vai observar o teu livro, submeter a outros leitores competentes e segue a vida, tá certo? Então essas são as dicas aí para quem pretende, né, ser escritor, ser poeta, ser uma escritora. Não fique atrás de elogios. E primeiro me diga aí, você lê? Você é grande leitor? Porque esse negócio de escritor que parece coisa que saiu de saquinho de suco, mexeu ali, está pronto esse escritor, isso aí é fake, tá certo? Então, se você gostou desse papo de hoje, um grande abraço, inscreva-se no canal e até breve.